Imagina só encontrar um livro raríssimo, sabe? Com mais de um século de idade. Mas em vez de ele estar numa biblioteca empoeirada, trancado a 7 chaves, ele está ali, na sua tela, a um clique de distância. A fonte que a gente tem em mãos hoje, na verdade, não é um livro inteiro. É algo, talvez até mais revelador. São as páginas introdutórias de um livro digitalizado pelo Google. É a nota que explica o próprio projeto, sabe? É um texto que basicamente nos conta como uma obra que foi preservada por gerações em prateleiras, foi cuidadosamente escaneada para se tornar acessível a qualquer pessoa no mundo. E a nossa análise hoje é justamente sobre essa jornada, né? Vamos explorar o que significa um livro entrar em domínio público e, claro, quais são as regras que governam esse novo universo de conhecimento. A gente está, no fundo, olhando para a metamorfose de um livro. Ele sai de um objeto físico, com cheiro, com peso, uma história particular, para virar um arquivo digital que, em tese, pertence a todo mundo. A questão que vai guiar a nossa conversa é: o que acontece quando um livro deixa de ter um dono e passa, de fato, a pertencer a todos nós? E quem define as regras dessa nova vida? Exato. E o próprio texto do Google já começa com uma imagem muito poderosa. Ele descreve esses livros como nossas portas de entrada para o passado e continua dizendo que eles representam uma riqueza de história, cultura e conhecimento que muitas vezes é difícil de descobrir. É uma ideia ainda, né? Mas, assim, trazendo para a prática, o que exatamente a fonte define como domínio público? É simplesmente um livro antigo? Essa é a pergunta fundamental. De forma bem direta, o material nos diz que um livro em domínio público é uma obra que ou nunca esteve sujeita a direitos autorais, ou, o que é mais comum, o prazo legal de proteção expirou. Depois que esse tempo passa, a obra deixa de ser propriedade exclusiva de um autor ou editora e passa a pertencer, como o nome diz, ao domínio de todos. Mas aqui vem o primeiro ponto crucial que a fonte sublinha. A situação legal não é universal. Ela varia drasticamente de país a país. Ah, então não é uma regra global única. De forma alguma. O que é considerado domínio público nos Estados Unidos, por exemplo, que é onde o Google baseia a análise dele, pode muito bem ainda estar protegido por direitos autorais no Brasil, na Alemanha, no Japão. E essa variação não é aleatória, sabe? Ela reflete filosofias legais diferentes. A lei americana, historicamente, teve uma tendência a favorecer mais a entrada de obras em domínio público, para estimular a inovação, a criação de novas obras a partir das antigas. Já a tradição europeia, que influenciou muito a lei brasileira, tende a proteger mais o direito do autor como uma extensão da personalidade dele, sabe? Então essa proteção dura mais tempo, geralmente 70 anos após a morte do autor. O Google está operando a partir de uma perspectiva, mas o mundo tem muitas. Nossa, isso já adiciona uma camada de complexidade que eu não esperava. Mas tem um detalhe no texto que me pegou de verdade. A nota diz, e eu vou citar: marcas, notações e outras notas marginais presentes no volume original aparecerão neste arquivo. Isso parece simples, mas as implicações são enormes. Quer dizer que a gente não está vendo só o texto puro, a obra como a autora concebeu. A gente está vendo uma fotografia de uma cópia específica daquele livro. Exatamente. E aqui a gente sai do campo da informação e entra no campo do artefato. A digitalização do Google não preserva apenas a obra intelectual, as palavras de Shakespeare, por exemplo, mas também o objeto físico com a sua história única. Isso transforma um simples arquivo digital em um registro arqueológico da leitura. Um registro arqueológico. Nossa, gostei disso. Isso quer dizer que se um leitor de 1910 derramou café na página 52, a mancha de café vai estar no meu PDF para sempre? A gente está preservando até os acidentes. Estamos preservando os acidentes, as anotações, os rabiscos, talvez até uma flor prensada entre as páginas que deixou uma sombra no scanner. Eu lembro de uma vez ter encontrado num sebo um livro antigo com um bilhete de trem de décadas atrás usado como marcador. Aquele bilhete contava uma história. Agora imagine encontrar o fantasma digital de um bilhete desses. Não estamos apenas lendo a obra, a gente está testemunhando como ela foi lida, como ela viveu no mundo. Podemos ver o que um estudante um século atrás achou importante a ponto de sublinhar, o que o intrigou, o que ele questionou nas margens.
É uma camada de história sobreposta à história original. É quase como ler por cima do ombro de alguém que viveu há 100 anos. É uma forma de intimidade com o passado que eu, sinceramente, nunca tinha associado a um arquivo de computador. E isso me faz pensar, essas marcas não são uma espécie de conversa silenciosa através do tempo? Alguém em 1920 escreve "discordo" na margem, e eu, em 2025, leio aquilo e penso sobre o porquê. É uma conexão. É uma conexão profunda. E nos lembra que a leitura nunca foi uma atividade passiva, né? O livro não era uma tela intocável, era um espaço para diálogo. Ao preservar essas marcas, o projeto acidentalmente captura a história social da leitura. Vemos não só o que o autor disse, mas o que os leitores pensaram. Isso é de um valor inestimável para historiadores, sociólogos e, francamente, para qualquer pessoa curiosa sobre como as ideias viajam e se transformam com o tempo. Fantástico. Mas essa ideia de um livro que pertence a todos, carregado de histórias de leitores anônimos, ela parece entrar um pouco em conflito com a realidade de que quem está nos dando acesso a isso é uma das maiores corporações do planeta. E claro, eles têm regras, o texto deixa isso bem claro. Ele diz que o Google é apenas o guardião dessas obras, mas que o trabalho é caro e por isso existem diretrizes. Ok, vamos analisar isso. A primeira regra que eles citam é sobre o uso não comercial. Sim, e essa é a primeira porta que se fecha um pouquinho. A fonte especifica que o projeto foi projetado para uso por indivíduos e pede que os arquivos sejam usados para fins pessoais e não comerciais. Mas espera aí, se uma obra está em domínio público, isso não significa, por definição, que qualquer pessoa pode usá-la para qualquer fim, inclusive comercial? Eu poderia pegar Shakespeare, que está em domínio público, e vender edições com as minhas próprias notas? Por que o Google pode restringir isso? Essa é a tensão central do projeto. Você está certíssima. A obra intelectual está em domínio público. O que o Google argumenta é que o arquivo digital que eles criaram, o scan, a digitalização, o tratamento da imagem, a infraestrutura de servidores, é um produto deles. O trabalho de transformar o livro físico num arquivo acessível é um serviço caro. Então, a regra não é sobre o conteúdo do livro, mas sobre o uso do arquivo que eles geraram. A lógica é manter a sustentabilidade do projeto para pesquisa e acesso individual. Se empresas começassem a baixar massivamente esse conteúdo para criar produtos e lucrar, poderiam sobrecarregar a infraestrutura sem contribuir para a manutenção. Entendi. É uma distinção sutil, mas importante. Eles não são donos do texto, mas são donos do scan. E isso se conecta com a segunda regra sobre consultas automatizadas. Certo. Eles proíbem o uso de robôs para baixar tudo de uma vez. A princípio, parece que estão bloqueando a pesquisa acadêmica em massa. À primeira vista, sim. Mas a política deles é mais matizada. O que eles querem evitar são os bots, que agem de forma, digamos, predatória, sugando recursos do servidor e podendo até derrubar o sistema. É uma medida de proteção técnica. No entanto, o texto abre uma porta interessante. Ele diz que se pesquisadores de áreas como tradução automática, linguística computacional, enfim, gente que precisa de um volume gigantesco de texto para treinar seus modelos, se eles quiserem acesso, eles devem entrar em contato diretamente. Eles até afirmam que incentivam o uso de materiais de domínio público para esses fins. Ou seja, não são contra o uso em larga escala para pesquisa. Quer dizer, eles querem que seja uma colaboração controlada, não um ataque automatizado. Faz sentido. É uma forma de gerenciar o tráfego na biblioteca digital deles. Agora, e a terceira regra, sobre a atribuição? Eles insistem na marca d'água do Google em cada arquivo. Isso me parece uma questão de branding, de marketing. É, em parte. Mas o texto apresenta a lógica de duas formas. A primeira é exatamente essa, informar as pessoas sobre o projeto. Alguém recebe um PDF, vê a marca d'água e descobre essa biblioteca imensa. É uma assinatura que funciona como um convite para explorar mais, sabe? Mas o segundo propósito que eles mencionam é funcional. A marca d'água ajuda o usuário a voltar para a plataforma e encontrar mais materiais. É uma forma de manter o ecossistema vivo e centralizado no Google Book Search. É branding, sim, mas um branding que eles argumentam ter uma utilidade para o usuário. Ok, então temos uso não comercial do arquivo deles, nada de robô sem permissão
e manter a marca d'água. Juntas, essas 3 regras parecem desenhar um ecossistema bem controlado. Exatamente. Se a gente olhar para as regras em conjunto, elas revelam a filosofia por trás do projeto. Não são apenas termos de serviço, sabe? Elas mostram a tensão fundamental entre o idealismo de acesso universal e a realidade pragmática de ser uma empresa que precisa gerenciar custos, se proteger legalmente e, claro, promover a própria marca. Eles estão dando acesso, mas nos termos deles. Isso nos leva à última regra, que soa bem mais séria. Eles dão um aviso legal bem direto. Seja qual for o seu uso, lembre-se de que você é responsável por garantir que o que está fazendo é legal. Eles praticamente lavam as mãos da responsabilidade. Isso não é um pouco arriscado para o usuário? É um aviso crucial e levanta uma questão importante sobre a internet. Ela é global, mas as leis são locais. Como a gente já falou, a legislação de direitos autorais varia enormemente. O Google está essencialmente dizendo: olha, nós estamos te dando acesso a este livro com base na nossa interpretação da lei dos Estados Unidos, onde nossos servidores estão. Se você está no Brasil e a lei aqui é diferente, o problema é seu. Eles não têm como oferecer consultoria jurídica para milhões de usuários em centenas de países. A frase final do aviso é um lembrete frio da realidade. A responsabilidade por violação de direitos autorais pode ser bastante severa. É um jeito de dizer: aproveite o acesso, mas pise com cuidado e conheça as regras do seu próprio território. É um lembrete de que, mesmo no universo aparentemente sem fronteiras da internet, as fronteiras legais ainda importam e muito. E tudo isso, a digitalização, as anotações, as regras, os avisos, se conectam a um objetivo maior, né? O texto cita diretamente a missão da empresa. A missão do Google é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Então, o que tudo isso significa? Como esse projeto se encaixa nessa missão tão grandiosa? Se a gente conectar isso ao quadro geral, este projeto é uma das manifestações mais puras e, ao mesmo tempo, mais complexas dessa missão. Organizar a informação mundial não é só sobre indexar sites e notícias de hoje. É também sobre resgatar e estruturar o conhecimento acumulado ao longo de séculos, que estava trancado em bibliotecas físicas, muitas vezes inacessíveis. Ao digitalizar essas obras e, principalmente, ao torná-las pesquisáveis palavra por palavra, o Google está de fato tornando uma parte gigantesca da informação mundial universalmente acessível e útil. Não se trata só de colocar livros online, sabe? Trata-se de criar uma teia de conhecimento interconectada que, como o texto sugere, beneficia leitores que descobrem livros que nunca encontrariam e também autores e editores de obras novas, que alcançam outros públicos. Um portal para a história. Depois, mergulhamos no que talvez seja a ideia mais bonita disso tudo. A preservação não só do texto, mas da jornada física de um livro com suas manchas e anotações, transformando cada arquivo digital numa peça de museu interativa. E, por fim, exploramos o equilíbrio delicado e às vezes tenso que o Google tenta manter entre o acesso aberto e o uso responsável, com regras que buscam garantir a longevidade desse recurso incrível, mas que também reforçam o controle dele sobre ele. Exatamente. E para encerrar, eu gostaria de voltar àquela ideia das marcas e anotações deixadas por leitores do passado. A fonte nos lembra que as anotações físicas em um livro contam a história de seus antigos leitores, das suas dúvidas, suas epifanias. E isso nos leva a uma reflexão final. A nossa interação com esses textos é diferente. A gente não deixa marcas de caneta, mas deixamos outros rastros, né? O que buscamos, que trechos selecionamos, que livros abrimos e abandonamos. Então a pergunta que fica é: que história os nossos rastros digitais de leitura, nossas buscas, nossos cliques, os dados agregados da nossa curiosidade, que história eles contarão sobre a nossa geração para o futuro? Se um dia alguém puder analisar essa arqueologia digital, o que ela dirá sobre o que nós valorizamos, o que nos confundiu e o que nos inspirou no século XXI?